Fala geral, tudo legal? Uma das coisas mais interessantes no mundo dos games são as zebras. Não exatamente estas zebras, mas eu me refiro aos games que saem de mansinho sem serem muito aguardados e que ninguém dá bola, mas por possuírem grande qualidade vendem feito água no deserto. Na contramão disso, existem jogos muito badalados feitos por grandes empresas e que geraram muitas expectativas, mas acabaram decepcionando por não entregarem o que prometeram quando foram lançados. Existe também uma terceira categoria de games que são muito bem feitos e divertidos, entretanto, por algum motivo desconhecido, mesmo sendo bons jogos, acabaram passando batido pela maioria dos gamers e não fizeram o sucesso esperado, mas com certeza valem a pena serem conferidos e hoje você vai conhecer alguns desses ótimos games que pouca gente acabou jogando. Lembrando sempre que se você é um cara legal, se inscreva no canal e deixe aquele joinha animal. Então, bora pro vídeo! Kingdoms of Amalur: Reckoning. Este foi um RPG que tinha tudo a seu favor, especialmente considerando o fato que o time que o criou era composto por craques como o escritor de fantasia R.A. Salvatore, um famoso autor norte-americano de obras de fantasia e ficção que foi o responsável pela construção de todo o mundo e da história do game. O design de arte do game ficou nas mãos de Todd McFarlane, esse é o famoso criador do herói de quadrinhos Spawn. Além desse time de estrelas por trás do desenvolvimento do game, o combate do jogo em si também era extremamente divertido, com várias opções de ataques e magias. E o jogo continha cerca de 200 horas de conteúdo, levando em consideração todos os quests principais e secundários. Infelizmente o jogo acabou fracassando, vendendo pouco mais de 1.200.000 cópias nos seus 3 primeiros meses de lançamento. Pode até parecer um bom número de vendas, mas não foi porque seriam necessárias a venda de pelo menos 3 milhões de cópias para se pagar o game, para se pagar o custo de desenvolvimento do jogo. Eventualmente, o fracasso do game levou à falência a 38 Studios, a desenvolvedora do game, e o fim da carreira de Curt Schilling, ex-jogador de beisebol que era o dono da 38 Studios. Fim da carreira dele como produtor de games. Grim Fandango. Grim Fandango é um clássico que foi publicado pela LucasArts. Foi o primeiro jogo de aventura publicado pela companhia a utilizar gráficos 3D. O game conta com ótimos personagens e uma história fabulosa. Fez muito sucesso de crítica, especialmente pelo design gráfico e a direção do jogo. Infelizmente isso não se traduziu em vendas e Grim Fandango acabou sendo um fracasso comercial miserável na época, vendendo pouco menos de 500.000 cópias. Mais tarde, o game foi remasterizado e relançado para o PC, PlayStation 4, PS Vita e Mac, e até mesmo para iOS e Android, dando oportunidade de uma nova geração entrar em contato com essa obra-prima. Para os que não conhecem, Grim Fandango, o jogo conta a história de Manny Cavaleira, um morto que trabalha em um tipo de escritório que recebe pessoas no mundo dos mortos. A empresa em que Manny trabalha oferece diversos pacotes de viagem para o paraíso para os novos falecidos, que podem adquiri-los dependendo de como foi sua passagem pelo mundo dos vivos. A história até pode parecer um pouco esquisita, mas o jogo é cheio de reviravoltas e vale muito a pena conhecer. Earthbound. Este é uma verdadeira lenda entre os jogadores de videogame, especialmente retro gamers. Mas poucos realmente jogaram na época do seu lançamento, na década de 90. Algumas pessoas o consideram um dos melhores games já feitos em toda a história dos videogames. Apenas cerca de 140.000 cópias do game foram vendidas no lançamento nos Estados Unidos e mais ou menos metade disso no Japão. Isso torna o jogo um tanto quanto raro e alguns colecionadores podem pagar verdadeiras fortunas pelo cartucho original de Super Nintendo. Apesar do game ser excelente, alguns culpam o fracasso nas vendas devido a uma péssima campanha de marketing. Outros botam a culpa nos gráficos estilo cartoonizado, mas o fato é que com o passar dos anos o game foi se popularizando e finalmente em 2006 ganhou uma sequência que se chama Earthbound 2.
Earthbound é um game de RPG por turnos, com personagens bastante originais, diferentes dos estereótipos tradicionais de RPG. A história que nos é contada é de uma criança chamada Ness, que tem a tarefa de salvar o mundo de uma entidade alienígena de nome Gigas. Para isso, Ness precisa explorar o país de Eagleland em busca de 3 amigos que ele desconhece, mas com quem tem uma ligação sobrenatural e precisa descobrir o potencial dos seus poderes. Para quem é fã de games antigos, esse é um jogo obrigatório. Beyond Good and Evil, lançado pela Ubisoft em 2003, hoje em dia é considerado um verdadeiro clássico dos games. Na época do seu lançamento, recebeu prêmios e mais prêmios e destaque por parte da crítica especializada. Sua combinação de gráficos excelentes para a época, sua história e especialmente o elenco de personagens ajudaram bastante a alcançar esse sucesso. Mas infelizmente, sucesso nas críticas nem sempre se traduz em boas vendas e o jogo acabou também fracassando miseravelmente. Alguns culpam um mercado super saturado por títulos de gênero semelhante na ocasião de seu lançamento em 2003. Outros culpam o marketing mal executado, mas ninguém sabe ao certo o porquê desse jogo ter se dado tão mal no mercado. Ele também foi relançado em 2011 para o Xbox e o PlayStation, com gráficos de alta definição, e uma segunda versão do game está prometida desde 2008, mas até agora nada foi lançado. No game você controla Jade, uma garota que vive em um orfanato e que está em meio a uma batalha para proteger o seu planeta de forças alienígenas. Apesar da história parecer tosca, batida e sem graça, o desenrolar da trama ocorre de forma muito bem feita e se você não jogar esse game, você vai com certeza perder um ótimo jogo. Grand Theft Auto Chinatown Wars. Lançado em 2009 para o Nintendo DS, o portátil da Nintendo, apesar do gameplay fantástico e de sua história interessante e de fazer parte de uma das franquias, se não a franquia mais famosa do mundo dos games, foi um fracasso comercial, vendendo pouco menos de 90 mil unidades em suas 2 primeiras semanas de venda nos Estados Unidos. Talvez o responsável pelo fracasso foi a fama que os jogos do Nintendo DS têm de serem jogos feitos para crianças. E a série GTA pode ser tudo, menos jogos feitos para crianças. Então, isso pode ter prejudicado as vendas. No game, você controla Huang Li, um playboy mimado e marrento que vai tocar o terror nas ruas de Liberty City. Esse jogo lembra muito os primeiros jogos da série. E se você é como eu, tarado por GTA, você precisa jogar esse jogo. Jet Set Radio. Se você tem um Dreamcast, então provavelmente você já jogou este e é um dos melhores jogos do console. O problema é que a maioria das pessoas não tem um Dreamcast. Esse console, apesar de maravilhoso, não chegou a ser muito popular e acabou perdendo a briga pelo gosto dos gamers para outros consoles. Jet Set Radio foi aclamado comercialmente e pela crítica, mas um fracasso de vendas no seu lançamento em 2000. Com uma combinação de gráficos cel shading que deixa os personagens e cenários com cara de anime, uma trilha sonora estupenda e um gameplay viciante, infelizmente esse ótimo jogo não deslanchou. Nele o jogador patina pela cidade, realizando acrobacias de patins e deve grafitar locais específicos, combatendo outras gangues enquanto foge das autoridades policiais. Jet Set Radio teve o azar de ser lançado para o Dreamcast e acabou sendo deixado de lado pela maioria dos gamers. Talvez se esse game na época tivesse sido lançado para outras plataformas, poderia ter feito bem mais sucesso. Hoje você pode jogar o game no PC e no PlayStation 3, então corre lá jogar porque o game é excelente. Okami. Okami, originalmente lançado para o PlayStation 2 e depois também foi lançado para o Nintendo Wii e PlayStation 3. Esse é um game extremamente bem trabalhado e com um visual muito bonito, diferente de outros games. Durante a jogatina, você fica com a impressão de estar jogando uma verdadeira pintura feita à mão. E o jogo é tão bem desenvolvido que chegou na época até a ser equiparado ao famoso clássico Zelda da Nintendo. Na história, você tem o controle da deusa do sol Okami Amaterasu, uma loba que utiliza de seus poderes divinos e o místico pincel celestial no intuito de derrotar o terrível Orochi, um mal que habita as terras do Japão.
Para tristeza dos produtores, apesar do game ser ótimo, vendeu muito pouco e chegou até a receber um título de um dos games de menor sucesso do ano na ocasião de seu lançamento. Dark Cloud, um RPG com uma boa história, uma boa jogabilidade e um certo ar de originalidade, onde você deve reconstruir sua cidade que foi destruída. Essa foi a receita para o sucesso de Dark Cloud, que infelizmente deu errado e apesar de ser um bom jogo, acabou também caindo no esquecimento dos gamers. Toan é um protagonista do mundo de Dark Cloud, um heróico garoto camponês que é encarregado de mudar o mundo. O rei fada dá a Toan a Atlamilha, um cristal mágico azul com o poder de restaurar partes do mundo que foram destruídas. Espalhadas em vários calabouços estão as Pedras Atlas, que contêm algumas partes do mundo com pessoas, árvores, rios e casas. Toan deve recuperá-las para restaurar a paz e a ordem ao mundo. Quem gosta de RPG não pode deixar passar batido esse game. Max Payne 2. Faz vários anos que eu terminei o antigo sucesso de PC e dos consoles Max Payne 1, e eu tive também o prazer de jogar Max Payne 2. E quem jogou deve concordar comigo que o game é até melhor que o primeiro Max Payne. Mesmo sendo melhor que o primeiro game, o que ninguém entendeu é por que é que ele vendeu tão poucas unidades. Para quem não sabe, esse game conta a história de um policial renomado que tem sua família brutalmente assassinada dentro da própria casa. Sua esposa e sua filha, ainda bebê, são mortos por homens viciados em uma droga chamada Valkyria. Max, o nosso herói protagonista, jurou a si mesmo que iria encontrar os responsáveis pelo assassinato de sua família e descobrir quem estaria por trás da produção e distribuição desse novo tipo de droga vendido pela cidade. Apesar do enredo não ser exatamente original, o desenrolar da trama ocorre de maneira muito bem contada e Max sofre tanto com a perca de sua família e com atentados de morte contra sua pessoa que você vai ficar até com pena dele. O game hoje já conta com a sua terceira versão, mas se você quer ficar completamente por dentro da história de Max, eu recomendo, se você ainda não jogou, jogar o game desde o primeiro, porque vale muito a pena conhecer a história de luta e de dor desse personagem. Valkyria Chronicles. Com certeza um dos melhores RPGs lançado originalmente para o PlayStation 3. Ninguém entendeu porque o jogo vendeu tão mal no console. Tudo no jogo é excelente, desde a sua história, baseada na Segunda Guerra Mundial, assim como os gráficos e a sua jogabilidade, que é um misto de estratégia com RPG. Tudo muito bem feito, mas infelizmente foi um fracasso de vendas por ocasião de seu lançamento. Um tempo depois, houve um corte no preço e um relançamento do jogo na Steam, e finalmente o jogo ganhou uma certa notoriedade. Hoje o game se tornou rentável, garantindo inclusive a criação de mangás e animes baseados no universo do game. Se você que estiver me ouvindo gosta de RPG, então pare de marcar touca e corre lá jogar esse game. Shenmue 2. Quem teve ou tem um Dreamcast provavelmente já jogou ou pelo menos já ouviu falar de Shenmue. Pegue um RPG, um jogo de aventura e um jogo de luta, bata tudo num liquidificador e o resultado é Shenmue. A história começa quando o personagem principal, Ryu Hazuki, se depara com o assassinato de seu pai pelas mãos de um homem chamado Lan Di, chefe de uma organização misteriosa mafiosa chinesa, e com o roubo de um estranho e misterioso espelho chamado Dragon Mirror. No entanto, existe um espelho gêmeo chamado Phoenix Mirror. Ryu terá de encontrar o Phoenix Mirror, recuperar o espelho do dragão e vingar o seu pai e descobrir as razões de sua morte. Ele também terá que chegar a Hong Kong, onde se encontrará com Lin Sha-hua, com quem está telepaticamente ligado e com quem sonha constantemente. Apesar de Shenmue 1 ter feito sua fama, o curto ciclo de vida do Dreamcast e seu baixo número de vendas em comparação com outros consoles não permitiu que Shenmue 2 fizesse o sucesso esperado, e mesmo esses dois games sendo ótimos, pouca gente acabou tendo o prazer de jogá-los. Eu já joguei Shenmue no emulador, mas eu ainda vou comprar um Dreamcast só para ter o prazer de jogar esses games no console. Então tá aí galera, mais um game super recomendado para quem tiver a oportunidade de jogar, mesmo que seja no emulador, não deixe passar batido.
Então é isso, rapaziada. Todos os games dessa lista, apesar de não serem tão conhecidos, valem muito a pena serem jogados. Expandam seus horizontes, não fiquem atrás sempre só das mesmas séries. Existe vida inteligente além de GTA, Call of Duty e Resident Evil. E se você abrir sua mente, você vai poder aproveitar excelentes games que vão te tirar da mesmice. Por enquanto é só, galera. Não esquece o meu like. Tudo de bom pra vocês. Valeu e até mais. その約束忘れるな。レディー